Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro. Estamos na quarta semana do tempo comum e hoje fazemos memória facultativa de São Brás, bispo e mártir. São Brás foi bispo de Sebaste, na Armênia, no início do século IV. Sofreu a perseguição de Licínio, colega do imperador Constantino. Teria morrido mártir no ano 316, sendo, portanto, um dos últimos mártires dos primeiros séculos. Enquanto era conduzido ao martírio, uma mulher abriu o caminho no meio da multidão e lançou aos pés do santo bispo o filhinho que estava morrendo sufocado por uma espinha de peixe. O santo colocou as mãos sobre a cabeça da criança e entregou-se à oração. Instantes depois, a criança estava salva. Por isso é invocado contra os males da garganta. A memória de São Brás é um convite a dirigirmos nosso olhar para a Armênia, vítima de ódio e perseguição. E o evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido e com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui nesse evangelho Jesus indo para uma outra margem. A outra margem significa sempre um lugar de missão. Tanto é que chega um homem possuído por um espírito impuro, de uma região de pagãos, Então, Jesus, diante desse homem endemoniado que tem uma legião, essa legião de demônios, essa legião do mal, ela representa muitas vezes o pecado e quanto ele pode
nos acometer na nossa vida. E a gente fica preso, a gente fica acorrentado. E só Jesus tem o poder de nos libertar das mãos de toda a legião dos inimigos de Deus, ou seja, de toda a maldade. A gente, quando pensa no diabo, a gente precisa lembrar sempre da maldade, da injustiça, de toda a opressão, de toda forma de mal que é acometido diante da nossa vida e muitas vezes na nossa individualidade também. Muitas vezes o demônio da fofoca, da inveja, da intriga, da maldade, da injustiça, da calúnia e de rivalidades e tantos demônios que a gente pode entender como uma legião que se pode apoderar e apodera-se da gente. Mas Jesus tem esse poder de dominar e poder de expulsar esse demônio. Tanto que os próprios demônios conseguem identificar Jesus, né? Quando ele fala assim, ele cai de joelhos diante dele. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E pede para que não o expulse da região. Então ele sabe que Deus tem poder sobre eles, poder sobre a legião, poder sobre a maldade, né? É preciso que a gente também tenha essa predisposição de abandonar a maldade, de um autoexorcismo, né? Que a gente possa realmente nos libertar de todo o espírito do mal, o espírito da fofoca, da vaidade, da inveja, da intriga, da injustiça, tantas coisas que a gente, sem perceber, a gente vai se acorrentando. O pecado, ele nos oprime, o pecado, ele nos aprisiona e é preciso que a gente se liberte dele, porque senão ele vai cada vez mais, e a gente só consegue se libertar com Jesus, né? É interessante que quando ele liberta, ele manda para os porcos, né? Porco, que para o judeu é sinal de impureza, né? Então, quando ele consegue libertar esse homem, ele começa a querer até ser um apóstolo. Acaba até sendo, mas Jesus fala que não vá com ele, mas vá para o lugar dele, ou seja, entre os pagãos, e anuncia, né? Anuncia a boa nova. Ou seja, agora ele é verdadeiramente também um discípulo missionário do nosso Senhor Jesus Cristo na sua terra, entre os pagãos. E assim ele vai anunciando, né, a vontade de Deus e o reino de Deus. Que a gente nos liberte de todas as prisões, principalmente das prisões do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. São Brás, rogai por nós. Hoje teremos missa aqui na Igreja Matriz de São Sebastião, na rua Antônio Vendramini, número 31, no bairro Nova Vinhedo, São Paulo. Nós vamos ter a missa e a bênção da garganta. São Brás, o protetor contra todos os males da garganta. Então, todos que vierem à missa vão receber a bênção da garganta. Até lá. Um abençoado dia, uma abençoada semana para todos vocês.